Rebeca Costa puxou nervosamente a barra de seu vestido de seda esmeralda, uma extravagância que não podia pagar, mas que justificara como um investimento para o casamento luxuoso de sua prima. Sentada sozinha na mesa 19, praticamente em outro bairro da mesa principal, ela bebia champanhe e lutava contra a dor familiar do isolamento que se tornara sua companhia indesejada desde que se tornara mãe solteira. Do outro lado do salão de festas cintilante do Hotel Imperial Paulista, sua filha de 5 anos, Pipa estava se divertindo como nunca, rodopiando com as outras daminhas de honra, sob o olhar atento da tia de Rebeca. Pelo menos uma delas estava aproveitando a festa. Você parece que está planejando uma rota de fuga. Veio uma voz grave por trás. Eu mesmo tenho considerado a saída da cozinha. Rebeca se virou seu champanhe quase transbordando da taça e se viu olhando para Lucas Medeiros, seu superior direto na editora Meridiano, onde trabalhava como editora de nível médio há 3 anos. 90 metros de altura, com olhos da cor de uísque e um maxilar que pertencia a capas de revista. Ele era a última pessoa que ela esperava ver no casamento de sua prima Melissa. Senhor Medeiros, ela gaguejou dolorosamente, ciente de seu batom borrado e do pequeno rasgo em seu vestido que ela havia consertado às pressas naquela manhã. O que o senhor está fazendo aqui? Ele sorriu e Rebeca tentou ignorar como isso transformou seu rosto geralmente sério. Lucas, por favor, não estamos no trabalho. Ele gesticulou em direção aos noivos. Tomás e eu dividíamos apartamento na FGV. Estou surpreso que não tenhamos nos encontrado nos eventos deles antes. Rebeca sentiu suas bochechas esquentarem. Tomás, o novo marido de sua prima, sempre circulou em ambientes muito distantes de sua vida modesta na Vila Mariana. Que Lucas Medeiros, o prodígio editorial C e o de 35 anos e suposto bilionário fizesse parte desse mundo, não deveria tê-la surpreendido. Posso? Ele perguntou, gesticulando para a cadeira vazia ao lado dela na mesa de resto desocupada. Ela assentiu de repente hiperconsciente de seu entorno. Lucas Medeiros mal havia trocado 10 frases com ela em 3 anos, apesar de seu escritório ficar apenas 2 andares abaixo do dele. Suas interações se limitaram a viagens de elevador lotadas e a ocasional reunião geral da empresa onde ele sempre fora educado, mais distante, cercado por uma comitiva impenetrável de executivos. Você é Rebeca Costa, certo? Aquisições e desenvolvimento. Ele se acomodou na cadeira com uma graça casual, seu smoking feito sob medida, fazendo todos os outros homens na sala parecerem que estavam usando trajes alugados. Você sabe quem eu sou. Ela não conseguiu esconder a surpresa em sua voz. O sorriso dele se aprofundou, revelando uma covinha na bochecha direita que ela nunca havia notado antes. Faço questão de conhecer as pessoas responsáveis por nossos títulos mais promissores. A série Céu de Mato Grosso, que você adquiriu no ano passado, está superando as projeções em 28%. Rebeca piscou momentaneamente sem palavras. Ela lutara por meses para conseguir que aquela série de romance fosse aprovada, convencida de que ressoaria com os leitores, apesar de seu autor desconhecido. O fato de Lucas Medeiros não só saber sobre ela, mas também ter acompanhado seu desempenho, enviou uma onda de orgulho profissional por seu peito. Obrigada. Eu acreditava naqueles livros. Ela tomou outro gole de champanhe para se acalmar. Mas isso não explica por que você está sentado na mesa dos solteiros tristes comigo, em vez de lá em cima com Tomás e os convidados VIP. A expressão de Lucas mudou. Um flash de algo vulnerável cruzou suas feições antes que sua confiança habitual retornasse. Talvez eu esteja cansado de pessoas que só veem o C e O. Não a pessoa. Antes que Rebeca pudesse responder, uma comoção irrompeu na beira da pista de dança. Sua filha Pipa estava parada congelada. Seu vestido de daminha de honra estava salpicado com o que parecia ser vinho tinto, lágrimas brotando em seus grandes olhos azuis, enquanto um garçom se desculpava profusamente. Com licença, disse Rebeca, já se levantando da cadeira. Mas Lucas tocou seu braço levemente. Deixe comigo, disse ele, enfiando a mão no bolso e tirando um lenço com monograma. Eu tenho sobrinhas, sou bom nisso. Antes que ela pudesse protestar, ele atravessou até Pipa com passos longos e fáceis. Rebeca observou atônita, enquanto o intimidador C e O da editora Meridiano se ajoelhava ao nível de sua filha, tirava uma moeda de 25 centavos de trás da orelha dela, em um truque de mágica que fez os olhos de Pipa se arregalarem, e em seguida ofereceu o lenço com uma piscadela cúmplice. Em instantes, Pipa estava rindo enquanto Lucas limpava seu vestido.
A crise fora evitada. Quando voltaram para a mesa, Pipa tagarelava animadamente sobre como o senhor Lucas havia prometido a ela que a mancha era na verdade tinta invisível que apenas daminhas corajosas podiam ver. Mãe, posso voltar para a tia Clara. Estamos fazendo um concurso de dança, perguntou Pipa, o incidente já esquecido da maneira resiliente das crianças. Claro, querida. Apenas tome cuidado com o seu vestido. Enquanto Pipa se afastava saltitante, Rebeca se virou para Lucas, que havia retomado seu lugar ao lado dela. Obrigada por isso. Você é surpreendentemente bom com crianças. Minha irmã tem gêmeas, 7 anos e perpetuamente cobertas de algo grudento. Ele deu de ombros, mas seus olhos seguiram Pipa com um calor genuíno. Ela é maravilhosa, sua filha. Ela tem o seu sorriso. Rebeca sentiu algo dentro dela se suavizar. Obrigada. Ela é a melhor coisa da minha vida. E o pai dela? A pergunta foi casual, mas seus olhos a avaliavam cuidadosamente. Não faz parte da história. O tom de Rebeca deixou claro que o assunto não estava aberto para discussão. 3 anos que se foi e contando. Lucas assentiu, aceitando o limite. Um silêncio constrangedor caiu entre eles até que ele olhou para a pista de dança, onde casais balançavam sob lustres de cristal e guirlandas torcidas de rosas brancas. Gostaria de dançar? Ele perguntou no momento em que a prima de Rebeca, Melissa, apareceu ao lado da mesa, um pouco sem fôlego em seu vestido de noiva. Beca, aí está você. O olhar de Melissa dardejou entre Rebeca e Lucas, uma curiosidade mal disfarçada florescendo em seu rosto. Eu não sabia que vocês se conheciam. Nós trabalhamos juntos, explicou Rebeca rapidamente. Rebeca é uma de nossas editoras mais talentosas, acrescentou Lucas suavemente, levantando-se para beijar a bochecha de Melissa. Sua prima tem um olho excepcional para histórias que ressoam. As sobrancelhas perfeitamente arrumadas de Melissa se ergueram enquanto ela lançava a Rebeca um olhar impressionado. Bem, você deveria ter dito alguma coisa. Colocamos você sentada aqui atrás quando deveria estar lá na frente conosco. Sua atenção se voltou para Lucas. E você, senhor, deveria fazer um brinde em 20 minutos. Tomás está te procurando por toda parte. Lucas fez uma careta. O dever me chama receio. Enquanto Melissa se afastava para cumprimentar outros convidados, Rebeca sentiu uma pontada de desapontamento que a surpreendeu com sua intensidade. Guarda uma dança para mim, Lucas perguntou sua voz baixa apenas para ela. Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem. Rebeca olhou para baixo e sentiu o sangue sumir de seu rosto. O que há de errado? A pergunta de Lucas cortou seu pânico. É a minha babá para esta noite. Ela cancelou. Emergência familiar. A mente de Rebeca disparou. Preciso encontrar outra pessoa ou levar a Pipa para casa, mas meu apartamento fica a 1 hora de distância e ela está se divertindo tanto. Lucas hesitou, depois se inclinou para mais perto. Eu tenho uma suíte aqui no hotel para depois da recepção. Você e a Pipa podem usá-la se precisarem pernoitar. Rebeca o encarou tentando avaliar seus motivos, mas encontrou apenas preocupação genuína em sua expressão. Isso é muito generoso, mas eu não poderia incomodar. Rebeca, ele a interrompeu gentilmente. Eu vou ficar com Tomás e alguns velhos amigos da faculdade na casa da família dele esta noite. A suíte ficaria vazia de qualquer maneira. Enquanto ela hesitava incerta, um fotógrafo se aproximou da mesa deles. Vamos tirar uma foto do casal feliz. Ele chamou alegremente, claramente, confundindo-os com um par. Antes que Rebeca pudesse corrigi-lo, a mão de Lucas encontrou a dela debaixo da mesa. Ele se inclinou seu hálito quente contra sua orelha, enquanto sussurrava palavras que mudariam tudo. Finja que sou seu marido esta noite apenas para o casamento. Será mais fácil do que explicar. E eu vi como as amigas da sua prima olham para você os olhares de pena quando pensam que você não está vendo. Rebeca congelou seu coração, batendo forte em seus ouvidos. A parte racional de seu cérebro gritava que este era seu chefe, que isso era inadequado, que isso só poderia levar a complicações. Mas outra parte, a parte que havia suportado 3 anos de jantares solitários, de olhares de pena em eventos escolares, de tentar ser mãe e pai para Pipa. Essa parte sussurrou. Só por uma vez não seria bom fingir? Tudo bem. Ela se ouviu dizer as palavras escapando antes que pudesse reconsiderar. Só por esta noite. O sorriso de Lucas era tanto triunfo quanto promessa, enquanto ele passava o braço em volta da cintura dela, puxando-a para perto para a fotografia. Confie em mim, ele murmurou. Pela manhã, ninguém mais terá pena de Rebeca Costa. O que nenhum dos dois poderia saber
Era como uma única noite de faz de conta desvendaria segredos que ambos mantinham enterrados por anos. Segredos que os separariam ou os uniriam para sempre. A noite de Rebeca se transformou com uma velocidade surpreendente. 1 hora após a proposição sussurrada de Lucas, ela se viu varrida para uma performance vertiginosa como sua suposta esposa. A farsa que começou como um escudo contra a pena evoluiu para algo mais complexo a cada minuto que passava. Lucas desempenhou seu papel com um charme sem esforço, sua mão repousando levemente na base das costas dela enquanto a guiava por conversas com a elite de São Paulo, apresentando-a como a editora brilhante que mantém a lista de best-sellers da Meridiano cheia. "Você é surpreendentemente bom nisso", ela murmurou, enquanto balançavam na pista de dança cuidadosa para manter uma distância respeitável, apesar da mão dele quente em sua cintura. Em dançar, seus olhos se enrugaram de divertimento. Em fingir, ela estudou seu rosto procurando por rachaduras na fachada. A maioria dos CEOs que conheci não conseguiria atuar para sair de um saco de papel. Lucas a girou suavemente, trazendo-a de volta uma fração mais perto do que antes. "Quem disse que estou fingindo?" A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que Rebeca não ousava examinar. Ela mudou de assunto. "Seu brinde foi lindo. Eu não sabia que você e Tomás eram tão próximos." Algo piscou na expressão de Lucas. Uma sombra de uma emoção que ela não conseguiu nomear. "Nós éramos. O tempo e as circunstâncias têm um jeito de criar distância mesmo entre velhos amigos." "O que mudou?" Ele hesitou. "O sucesso muda os relacionamentos. As pessoas esperam coisas de você ou assumem que você mudou quando não mudou." Sua voz baixou. "É por isso que isso é revigorante. Você não me trata como se eu fosse feito de dinheiro." Rebeca riu suavemente. "Isso é porque eu vi você derramar café em si mesmo quando o elevador deu um solavanco entre os andares no Natal passado." Sua risada surpresa ressoou através dela. "Você se lembra disso? Difícil esquecer o CEO da editora Meridiano xingando como um marinheiro enquanto usava uma gravata de rena." O sorriso de Lucas se suavizou em algo genuíno. "Viu, é exatamente disso que estou falando." Quando a dança terminou, Rebeca avistou Pipa bocejando amplamente perto da mesa de sobremesas. "Eu deveria levá-la para a cama. Já passou muito da hora dela." Lucas assentiu discretamente, passando-lhe um cartão-chave. "Suíte 1217. Leve o tempo que precisar. Eu invento desculpas se alguém perguntar." "Obrigada", disse ela as palavras inadequadas para a estranha bondade que ele havia demonstrado a ela e a Pipa durante toda a noite. 30 minutos depois, após acomodar uma Pipa exausta em um dos 2 quartos da suíte, Rebeca estava na opulenta sala de estar da acomodação de hotel de Lucas, sentindo-se desesperadamente deslocada. A suíte era maior que todo o seu apartamento na Vila Mariana, com janelas do chão ao teto com vista para o cintilante horizonte de São Paulo. Ela tirou os saltos e caminhou até a janela pressionando a palma da mão contra o vidro frio, enquanto tentava processar a reviravolta bizarra que sua noite havia tomado. Uma batida suave na porta a assustou. Ela abriu para encontrar Lucas com a gravata borboleta desfeita e pendurada frouxamente em volta do pescoço. "Desculpe a intromissão", disse ele parado no corredor em vez de entrar. "Esqueci minha mala de viagem." "Ah, claro." Ela se afastou para deixá-lo entrar de repente, consciente de seus pés descalços e aparência ligeiramente desarrumada. Lucas pegou uma bolsa de couro do armário, depois parou, parecendo relutante em sair. "Como está a Pipa?" "Apagou. Este lugar é mais chique do que qualquer lugar onde ela já dormiu. Ela acha que estamos em um castelo de princesa." Ele sorriu, mas havia algo reservado em sua expressão agora, a fácil camaradagem da conversa na pista de dança desaparecendo. "Lucas, por que você está realmente fazendo isso?" Rebeca perguntou, incapaz de conter a pergunta por mais tempo. "O fingimento à suíte. É generoso, mas você está se perguntando o que eu ganho com isso." Ele pousou a mala sua expressão indecifrável. "Você acreditaria em mim se eu dissesse que estava apenas sendo gentil? Na minha experiência, homens, especialmente homens poderosos, não são gentis, sem motivo." Algo endureceu em seus olhos. "Isso diz mais sobre os homens que você conheceu do que sobre mim." Rebeca cruzou os braços defensivamente. "Você não pode me culpar por ser cautelosa. Você é meu chefe, Lucas. Toda essa situação é complicada. É por isso que você recusou todas as promoções que autorizei para você nos últimos 2 anos. Rebeca o encarou genuinamente chocada. "Do que você está falando?"
Lucas passou a mão pelo cabelo escuro, desarrumando-o ainda mais. 3 vezes, Rebeca. 3 vezes eu aprovei sua promoção para editora sênior com um aumento substancial. E 3 vezes você recusou sem sequer discutir com o RH. Ela sentiu como se o chão tivesse se inclinado sob seus pés. Isso é impossível. Eu nunca recebi nenhuma oferta de promoção. Lucas ficou muito quieto. O que você acabou de dizer? Eu nunca recebi uma oferta de promoção na Meridiano nenhuma vez. O silêncio entre eles se adensou enquanto o entendimento surgia em ambos os rostos simultaneamente. Daniel Ferraz, disseram em uníssono. Daniel Ferraz, diretor editorial e o homem diretamente acima de Rebeca na hierarquia da Meridiano. Um homem que deixara claro seu ressentimento por ela desde o primeiro dia que havia levado o crédito por suas aquisições mais de uma vez e que, por acaso, era o amigo mais antigo de Lucas. Ele me disse que você não estava interessada em avanço, disse Lucas lentamente, um músculo se contraindo em sua mandíbula. Que você preferia sua posição atual por causa da pipa, por causa da flexibilidade que oferecia. Rebeca sentiu uma fúria fria crescendo dentro dela. E você acreditou nele sem nunca falar comigo diretamente? Ele está na Meridiano desde antes de eu assumir. Nos conhecemos há 20 anos. A expressão de Lucas escureceu. Mas isso acaba na segunda-feira de manhã. O que a carreira dele na Meridiano? A voz de Lucas era fria, sem margem para discussão. Há algum tempo suspeito que Daniel tem manipulado situações a seu favor, mas isso ultrapassa um limite. Rebeca afundou na beira do sofá sobrecarregada. Isso explica tanta coisa. A maneira como ele tem me minado movendo meus projetos para outros editores. Ela olhou para Lucas, sua frustração profissional momentaneamente ofuscando a estranheza de sua situação. Você sabe que ele redesignou a autora de Céu de Mato Grosso para o brete do romance na semana passada depois que eu construí aquele relacionamento por mais de 1 ano? A expressão de Lucas mudou de raiva para algo mais calculista. É por isso que você disse que estava doente na sexta-feira passada. O primeiro dia de atestado que você tirou em 3 anos, Rebeca sentiu o calor subir às suas bochechas. Eu precisava de tempo para processar. Aquela série significava muito para mim. Lucas sentou-se ao lado dela, cuidadoso para deixar um espaço entre eles. Eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo, mas isso acaba agora. Ele hesitou, depois acrescentou mais baixo. Pelo que vale, sinto muito. Eu deveria ter prestado mais atenção. A sinceridade em sua voz a pegou de surpresa. Este não era o executivo distante que ela vislumbrava em reuniões corporativas ou o charmoso marido de mentira da recepção. Este era outra pessoa inteiramente. Um homem assumindo a responsabilidade, mostrando arrependimento genuíno. Por que você se importa tanto? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Eu sou apenas uma editora entre dezenas. Lucas desviou o olhar, seu perfil nítido contra as luzes da cidade além da janela. Porque eu também comecei como editor antes do MBA, antes da escada corporativa. Eu sei o que significa amar livros, lutar por histórias em que você acredita. Ele se virou para ela, seu olhar intenso. E por que eu observei seu trabalho de longe, Rebeca? Os autores que você descobre, os manuscritos que você defende, eles são sempre algo especial. O elogio inesperado a deixou momentaneamente sem palavras. Antes que ela pudesse formular uma resposta, uma vozinha veio da porta do quarto. Mamãe, eu tive um pesadelo. Pipa estava lá em seu pijama de princesa da Disney, agarrando o coelho de pelúcia que tinha desde a infância. Seus olhos se arregalaram quando ela viu Lucas. Senhor Mágico, você veio para uma festa do pijama também. Rebeca ficou tensa, mas Lucas se ajoelhou suavemente ao nível de Pipa. Não, querida. Eu só passei para ter certeza de que você e sua mãe estavam confortáveis. Ouvi dizer que você teve um pesadelo. Pipa assentiu solenemente. Havia um dragão debaixo da cama. E isso é um assunto sério, concordou Lucas, igualando seu tom grave. Acontece que eu sei que os dragões têm um medo terrível de daminhas corajosas, especialmente aquelas que sabem fazer mágica. Eu não sei nenhuma mágica, sussurrou Pipa, mas seu medo já estava desaparecendo, substituído pela curiosidade. Claro que sabe. Lucas enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda, o mesmo truque que usara mais cedo. Lembra disso? Enquanto Lucas pacientemente ensinava a Pipa o simples truque de mãos, Rebeca os observava com um nó crescente na garganta. Sua filha, geralmente tímida com estranhos, especialmente homens, estava rindo e tentando imitar os movimentos de Lucas com uma determinação desajeitada. O que mais surpreendeu Rebeca
Foi a gentileza paciente de Lucas a maneira como ele encorajava cada tentativa com calor genuíno em vez de condescendência. Quando Pipa finalmente dominou o truque ou a aproximação de uma criança de 5 anos dele, seu rosto se iluminou com alegria triunfante. Agora, o dragão vai ter medo de mim. Absolutamente aterrorizado, confirmou Lucas. Quer que eu verifique debaixo da cama só para ter certeza. Após uma minuciosa inspeção de dragões e mais 2 demonstrações de seus novos poderes mágicos, Pipa permitiu que Rebeca a colocasse de volta na cama. Quando Rebeca voltou para a sala, encontrou Lucas parado perto da janela novamente e sua expressão pensativa. Obrigada por isso, disse ela em voz baixa. Você não precisava ser tão gentil com ela. Não foi gentileza, eu gostei. Ele se virou para encará-la. Ela é uma criança notável. Ela é. Rebeca hesitou, depois acrescentou. O pai dela nunca a conheceu. Ele foi embora antes mesmo de eu saber que estava grávida. A expressão de Lucas permaneceu cuidadosamente neutra. Perdeu ele. Eu costumava pensar assim. Rebeca afundou de volta no sofá. A verdade é que provavelmente foi para o melhor. Miguel não era exatamente material para pai. Ele era abusivo. A pergunta de Lucas foi gentil, mas direta. Não fisicamente, apenas... Ela procurou as palavras certas. Egoísta, manipulador, convencido de que sua grande chance como músico estava virando a esquina, enquanto eu pagava todas as contas. Ela deu uma risada amarga. A ironia é que ele finalmente conseguiu aquele contrato com uma gravadora 6 meses depois de ir embora. Eu vi o rosto dele em um outdoor na Avenida Paulista no ano passado. O entendimento surgiu nos olhos de Lucas. Seu ex é Miguel Rocha. Rebeca assentiu surpresa. Você conhece a música dele. Minha sobrinha é obcecada pelo último álbum dele. Lucas sentou-se ao lado dela novamente. Não é de admirar que você seja cautelosa com homens com ambição. A observação foi precisa demais para ser confortável. Rebeca mudou de assunto. Está ficando tarde. Você deveria ir antes que as pessoas comecem a falar. Deixe que falem. O olhar de Lucas prendeu o dela. A menos que você queira que eu vá. A pergunta pairou entre eles carregada de implicações não ditas. Por um momento imprudente, Rebeca considerou pedir que ele ficasse. Não como seu marido de mentira ou seu chefe, mas como homem que lhe mostrara vislumbres de alguém que valia a pena conhecer ao longo desta noite estranha. Em vez disso, ela se levantou colocando uma distância necessária entre eles. Isso foi inesperado, mas devemos lembrar quem somos na segunda-feira de manhã. Lucas se levantou também pegando sua mala de viagem. Na porta ele parou. Sabe, você nunca respondeu a minha pergunta de antes sobre se eu estava realmente fingindo. Antes que Rebeca pudesse responder, ele se foi deixando-a sozinha com a pergunta que a manteria acordada por muito tempo naquela noite e a crescente suspeita de que essa mascarada poderia ter despertado sentimentos com os quais nenhum dos dois havia contado. O que ela não podia saber era que Lucas Medeiros tinha seus próprios segredos que em breve ameaçariam tudo o que eles haviam começado a construir. A manhã de segunda-feira chegou com a clareza dura da realidade. Rebeca entrou no lobby reluzente da editora Meridiano, com o beijo de despedida pegajoso de Pipa ainda quente em sua bochecha e sua mente fervilhando de perguntas sobre os eventos do fim de semana. Ela passara o domingo alternando entre analisar cada momento com Lucas e se lembrar firmemente de que tudo fora uma atuação, um arranjo conveniente que agora estava concluído. As portas do elevador se abriram para revelar o próprio Daniel Ferraz, sua expressão perpetuamente presunçosa, azedando ao vê-la. Rebeca recuperou-se da sua doença, vejo. Ela entrou recusando-se a ser intimidada. Bom dia, Daniel. Sim, obrigada pela sua preocupação. Ele bufou sem fazer esforço para esconder seu desdém. Vou precisar do manuscrito Mitchell na minha mesa até o meio-dia. A equipe de marketing tem perguntas. Rebeca manteve seu sorriso profissional apesar da familiar torção de frustração. O manuscrito Mitchell era outra de suas descobertas que Daniel havia reivindicado para si. Claro, embora eu deva mencionar que o autor solicitou especificamente meu feedback sobre os novos capítulos. O sorriso de Daniel se apertou. Tenho certeza de que você pode me encaminhar quaisquer notas relevantes. O elevador parou no andar editorial. Enquanto Rebeca se movia para sair, Daniel acrescentou: e a reunião de revisão trimestral foi adiantada. Medeiros quer todos os chefes de departamento na sala de conferências às 10 horas. Algo em seu tom chamou a atenção dela. Apenas chefes de departamento. O sorriso de Daniel se tornou desagradável. Não se preocupe com assuntos executivos, Rebeca.
As portas se fecharam em sua expressão condescendente, deixando Rebeca fervendo no corredor. O homem havia minado sistematicamente sua carreira por anos, e ela havia permitido em parte por medo de uma mãe solteira de causar problemas, em parte porque nunca tivera provas de sua manipulação até a revelação de Lucas. Precisamente às 9h57 da manhã, o telefone de Rebeca tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Sala de conferências 1000. Não se atrase. L. Seu coração deu um pulo enquanto ela olhava para a mensagem. Como Lucas conseguira seu número pessoal. Mais importante porque ele a estava convocando para uma reunião explicitamente para chefes de departamento. Às 10h01, Rebeca entrou na sala de conferências onde a equipe de liderança da Meridiano já estava reunida. O rosto de Daniel registrou choque, depois fúria mal disfarçada com sua aparição. Lucas sentou-se à cabeceira da mesa, impecável em um terno de carvão, não se parecendo em nada com o homem relaxado que ensinara truques de mágica à sua filha 2 noites antes. Senhora Costa, obrigada por se juntar a nós, disse Lucas, sua voz profissional desprovida do calor a que ela se acostumara durante a farsa. Por favor, sente-se. Ela escolheu a única cadeira disponível diretamente em frente a Daniel, cujos olhos agora dardejavam entre ela e Lucas com crescente suspeita. Antes de começarmos, continuou Lucas, gostaria de anunciar algumas mudanças organizacionais com efeito imediato. Seu olhar varreu a sala comandante e inflexível. Daniel Ferraz estará em transição para fora de seu papel como diretor editorial. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala de conferências. O rosto de Daniel perdeu a cor. Nesse ínterim, Rebeca Costa assumirá suas responsabilidades enquanto avaliamos opções de reestruturação permanente. Rebeca congelou certa de que ouvira mal. Do outro lado da mesa, Daniel se levantou parcialmente de sua cadeira. Isso é um ultraje. Com que base? Com base em sabotagem deliberada das operações da empresa, retenção de oportunidades de promoção de funcionários qualificados e falsificação de comunicações para a alta administração, interrompeu Lucas, seu tom glacial. Meu escritório compilou um relatório detalhado que o RH revisará com você após esta reunião. Rebeca sentou-se imóvel enquanto sussurros irrompiam ao seu redor. Lucas continuou a reunião com eficiência implacável, delineando projeções trimestrais e iniciativas de marketing como se não tivesse acabado de detonar uma bomba em sua vida profissional. Durante toda a hora, ela podia sentir o olhar venenoso de Daniel prometendo retribuição. Quando a reunião foi encerrada, Lucas pediu que ela ficasse. Enquanto a sala se esvaziava, Daniel permaneceu na porta, sua expressão sombria de raiva. Você vai se arrepender disso, Medeiros, disse ele em voz baixa. Vocês dois vão. Depois que a porta se fechou, deixando-os sozinhos, Rebeca se virou para Lucas. O que acabou de acontecer? Ele afrouxou um pouco a gravata, a única dica de que o confronto o havia afetado. Justiça espero, embora talvez eu devesse ter te avisado primeiro. Talvez. Rebeca lutou para manter a voz firme. Você acabou de colocar um alvo nas minhas costas na frente de toda a equipe executiva. Daniel tem amigos poderosos nesta indústria. Eu também. A expressão de Lucas suavizou ligeiramente. Rebeca, você mereceu essa promoção 3 vezes. O trabalho que você fez, apesar da interferência de Daniel, prova que você é mais do que qualificada. Esse não é o ponto. Ela esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. Isso parece favoritismo, Lucas. As pessoas vão falar. Deixe que falem, seu trabalho falará por si. Fácil para você dizer. Você não é a mãe solteira que de repente parece estar subindo na carreira por dormir com o chefe. As palavras pairaram entre eles duras e irrevogáveis. A expressão de Lucas vacilou. É isso que você acha que é isso? Ele perguntou em voz baixa. Rebeca suspirou, arrependendo-se imediatamente de seu desabafo. Não, mas é o que todo mundo vai pensar. Que é exatamente por isso que solicitei que o RH conduzisse uma revisão completa das comunicações de Daniel antes de fazer qualquer anúncio. Lucas deslizou uma pasta pela mesa. Evidência de sua supressão sistemática do seu avanço documentada e datada. Esta promoção é baseada unicamente no mérito e qualquer um que sugerir o contrário se encontrará em uma conversa muito desconfortável com o jurídico. Rebeca abriu a pasta atordoada com a trilha de papel abrangente que ele compilara em apenas um dia. Como você conseguiu tudo isso tão rápido? Eu tinha suspeitas sobre Daniel há meses. Sua situação simplesmente forneceu o catalisador para investigar a fundo. Ele hesitou.
E isso não tem nada a ver com este fim de semana, Rebeca. Eu te dou minha palavra. Algo em sua expressão sincera a fez querer acreditar nele. Obrigada. Mas isso não resolve os problemas práticos. Eu tenho uma filha de 5 anos, Lucas. A posição de diretora editorial exige noites tardias, trabalho de fim de semana, viagens. Tudo negociável. Ele se inclinou para a frente. A Meridiano precisa modernizar sua abordagem para pais que trabalham de qualquer maneira. Você pode definir o precedente. Antes que ela pudesse responder, a assistente de Lucas bateu e entrou. Senhor Medeiros, seu compromisso das 11 horas está esperando. E senhora Costa, o RH gostaria de vê-la para discutir os detalhes da transição. O momento quebrado, Rebeca juntou suas coisas. Na porta ela parou. Pelo que vale, obrigada por acreditar em mim. O sorriso de Lucas foi breve, mas genuíno. Prove que estou certo, Rebeca. Esse é todo o agradecimento de que preciso. As semanas seguintes passaram em um turbilhão enquanto Rebeca navegava em seu novo papel. Fiel à sua palavra, Lucas garantira que sua posição viesse com flexibilidade para o horário de pipa. Embora a carga de trabalho ainda a deixasse exausta na maioria das noites, ela via pouco do C e U diretamente. Suas interações se limitavam a reuniões formais onde ele mantinha um profissionalismo escrupuloso. 3 semanas após sua promoção, Rebeca estava trabalhando até tarde revisando contratos para uma grande aquisição quando uma batida veio na porta de seu novo escritório. Lucas estava no limiar, o paletó descartado, as mangas enroladas revelando antebraços fortes. Ainda aqui? Ele perguntou encostado no batente da porta. Onde está a pipa esta noite? Festa do pijama com a prima dela. Rebeca largou a caneta de repente, ciente da hora tardia e de sua solidão no andar executivo de resto vazio. Estou aproveitando a rara liberdade para colocar o trabalho em dia. Ele assentiu com compreensão nos olhos. Você já comeu? A pergunta a pegou de surpresa. Comi uma barra de cereal por volta das 6. Isso não é jantar. Vamos. Ele se endireitou. Tem um restaurante tailandês aqui na esquina que fica aberto até tarde. Rebeca hesitou. Lucas, eu não acho que seja uma boa ideia. É só comida, Rebeca. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra. Entre colegas. Contra seu melhor julgamento, ela se viu concordando. 20 minutos depois, eles estavam sentados em um box tranquilo nos fundos de um pequeno restaurante, o rico aroma de capim-limão e curry os envolvendo. Longe do escritório, parte da tensão entre eles diminuiu, enquanto discutiam manuscritos e fofocas da indústria. Você fez um trabalho notável nessas últimas semanas, disse Lucas enquanto terminavam a refeição. O acordo Morrison por si só já teria justificado sua promoção. Rebeca sorriu, permitindo-se sentir orgulho de suas realizações. É bom finalmente ter a autoridade para respaldar meus instintos. Falando em autoridade, Lucas pousou o garfo, sua expressão ficando séria. Há algo que você deveria saber. Daniel tem se encontrado com executivos da editora Paragon. O estômago de Rebeca se apertou. A Paragon era a maior concorrente da Meridiano. Você acha que ele está passando informações para eles? Eu sei que está. A voz de Lucas endureceu. Especificamente, ele está mirando em seus autores, tentando convencê-los a quebrar contratos e mudar para a Paragon. Ele não pode fazer isso. A cláusula de não concorrência em sua rescisão está sendo flagrantemente violada. Sim, suspirou Lucas. Infelizmente, provar isso requer pegá-lo no ato, o que está se mostrando difícil. Rebeca empurrou o prato, o apetite sumido. A autora de Céu de Mato Grosso me ligou ontem e disse que recebeu uma oferta melhor, mas não quis dizer de quem. Isso se encaixa no padrão. Lucas estendeu a mão sobre a mesa, tocando brevemente a mão dela antes de retirá-la. Sinto muito por sobrecarregá-la com isso, mas eu precisava que você soubesse o que estamos enfrentando. O simples gesto de sua mão na dela permaneceu como uma marca. Rebeca se forçou a se concentrar na ameaça comercial em vez da atração confusa que sentia por ele. O que fazemos? Nós revidamos. Os olhos de Lucas brilharam com determinação. Começando com o retiro de autores neste fim de semana em Campos do Jordão. Rebeca piscou. Isso é em 3 dias. Eu não posso... Leve a pipa, disse Lucas simplesmente. O resort tem excelentes instalações de recreação infantil, e este retiro é crucial para garantir nosso relacionamento com autores-chave. Se Daniel está fazendo movimentos, precisamos contra-atacá-los imediatamente. Lucas, eu não posso simplesmente... Rebeca, sua voz suavizou. Não estou pedindo como seu chefe agora. Estou pedindo como alguém que acredita em você e sabe do que você é capaz.
Nós precisamos de você lá. A maneira como ele disse nós enviou um arrepio complicado por ela. 3 dias nas montanhas, com Lucas cercada por autores e pessoas da indústria com Pipa a tiracolo. A perspectiva era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. Vou precisar fazer os arranjos, disse ela finalmente. O sorriso dele em resposta valeu a dor de cabeça logística que ela sabia que se seguiria. À tarde de sexta-feira, encontrou Rebecca e Pipa fazendo o check-in no Lakeview Lodge, um resort de luxo aninhado entre as montanhas pintadas pelo outono. A recepção de boas-vindas do retiro já estava em andamento no salão principal, deixando-as para navegar sozinhas pelo processo de check-in. Sinto muito, Sra. Costa, mas não temos uma reserva em seu nome, disse a recepcionista com um pesar ensaiado. Rebecca franziu a testa. Isso é impossível. A editora Meridiano reservou um bloco de quartos. Eu deveria estar na lista com os outros editores. A mulher verificou novamente, balançando a cabeça. Estou mostrando todos os quartos da Meridiano como atribuídos, mas não há nada para Costa. E receio estamos totalmente lotados neste fim de semana com um retiro e um casamento. Pipa puxou o blazer de Rebecca. Mãe, estou com fome. Você prometeu o jantar. Rebecca sentiu uma dor de cabeça florescendo atrás dos olhos. Depois de um dia frenético de preparação e uma viagem de 3 horas com uma criança de 5 anos inquieta, essa complicação era a última coisa de que precisava. Há algo disponível por perto. Outro hotel, não a menos de 50 quilômetros receio. O sorriso simpático da recepcionista não fez nada para aliviar o pânico crescente de Rebecca. A temporada de outono é a nossa época mais movimentada. Qual parece ser o problema? A voz de Lucas veio de trás dela, grave e preocupada. Rebecca se virou para encontrá-lo se aproximando da recepção, parecendo injustamente bonito em trajes casuais, jeans escuro e um suéter azul que enfatizava a largura de seus ombros. Houve um erro com a reserva, explicou ela, lutando para manter sua compostura profissional. Aparentemente eu não tenho um quarto. A testa de Lucas se franziu. Isso é impossível. Eu mesmo confirmei as reservas ontem. Os olhos da recepcionista se arregalaram ligeiramente ao reconhecer o CEO. Senhor, Medeiros, garanto-lhe, atribuímos todos os quartos solicitados por sua empresa. Talvez tenha havido uma falha de comunicação. Uma suspeita terrível se formou na mente de Rebecca. Ou talvez não tenha sido um erro, disse ela em voz baixa apenas para os ouvidos de Lucas. Daniel ainda tem contatos no suporte administrativo. O entendimento escureceu a expressão de Lucas. Ele se virou para a recepcionista com um propósito renovado. E a minha acomodação? Acredito que estou na suíte do lago. Sim, senhor. A suíte presidencial com 2 quartos. Lucas assentiu decisivamente. Perfeito. A senhora Costa e sua filha ficarão lá. Por favor, providencie para que a bagagem dela seja levada imediatamente. Lucas não, protestou Rebecca assim que a recepcionista se afastou. Não podemos dividir uma suíte. É inapropriado. Shhh, é uma suíte de 2 quartos com uma sala de estar maior que meu primeiro apartamento. Ele rebateu. Completamente apropriado. A menos que você prefira dirigir de volta para a cidade esta noite. Pipa, que observava a troca em silêncio, de repente se animou. Vamos ter uma festa do pijama com o Senhor Mágico. A expressão séria de Lucas se derreteu em um sorriso caloroso, enquanto ele se agachava ao nível de Pipa. Olá, da minha corajosa. Ouvi dizer que você poderia me ensinar alguns truques de mágica novos neste fim de semana. Enquanto Pipa se lançava entusiasticamente em uma descrição do truque de cartas que aprendera em um vídeo do YouTube, Rebecca observava a interação com uma crescente sensação de gratidão e apreensão. Lucas a havia manobrado habilmente para um arranjo que definitivamente levantaria sobrancelhas entre seus colegas. O que a preocupava mais era o quão natural parecia os 3 juntos como algum tipo de unidade, como algo que ela parara de se permitir querer anos atrás. Está resolvido então, disse Lucas endireitando-se e oferecendo a mão a Pipa. Vamos encontrar um jantar para esta mágica faminta. Enquanto caminhavam em direção ao restaurante, Rebecca não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. Ela olhou para trás e encontrou um homem observando-os atentamente do outro lado do lobby, um homem cujo rosto ela reconheceu instantaneamente, apesar de nunca tê-lo encontrado pessoalmente. Daniel Ferraz acabara de chegar ao retiro, e o olhar em seus olhos prometia que seu fim de semana complicado acabara de se tornar perigoso.
Não olhe agora, mas temos companhia, Rebeca murmurou para Lucas enquanto se acomodavam em uma mesa de canto no restaurante do resort. Ela inclinou a cabeça discretamente em direção à entrada, onde Daniel Ferraz estava examinando a sala com precisão calculada. A expressão de Lucas endureceu momentaneamente antes de ele se recompor. Deixe-o assistir. Não temos nada a esconder. Não temos. Rebeca ajudou Pipa com o cardápio, agudamente ciente de como essa cena deveria parecer para os espectadores, os três como uma família com Pipa tagarelando animadamente, enquanto Lucas a ajudava a soletrar as palavras mais longas do menu infantil. Antes que Lucas pudesse responder, uma mulher alta com cabelos grisalhos elegantemente penteados se aproximou da mesa, seu rosto se iluminando com prazer genuíno. Lucas Medeiros, eu estava começando a pensar que você estava evitando totalmente a parte de socialização desses eventos. Ela voltou seu sorriso caloroso para Rebeca. E você deve ser a nova diretora editorial de quem tanto ouvi falar, Rebeca Costa. Sim, sou Eleonora Montenegro. Rebeca quase deixou cair o cardápio. Eleonora Montenegro era da realeza literária, a autora best-seller que colocara a editora Meridiano no mapa 15 anos antes. Sua série de romance histórico vendera mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Senhora, Montenegro é uma honra, conseguiu dizer Rebeca estendendo a mão. Seu trabalho nas Crônicas de Bedford me inspirou a seguir na área editorial. Eleonora dispensou a formalidade. Eleonora, por favor. E quem é esta jovem dama? Ela perguntou sorrindo para Pipa. Eu sou Pipa Costa e eu sei fazer mágica, declarou a menina com orgulho. Eleonora riu com prazer. Que coincidência afortunada. Estou precisando desesperadamente de um pouco de mágica para o meu novo livro. Talvez você possa me ajudar. Enquanto Pipa concordava entusiasticamente, Eleonora olhou entre Rebeca e Lucas com olhos astutos e conhecedores. Vocês formam uma família adorável. Que revigorante ver executivos da Meridiano que entendem a importância do equilíbrio. Antes que Rebeca pudesse corrigir o mal-entendido, Eleonora se convidara para se juntar a eles efetivamente, transformando o jantar em uma reunião de negócios improvisada, que manteve outros participantes do retiro, incluindo um Daniel furioso à distância. Durante a refeição, Rebeca se viu cada vez mais impressionada com a naturalidade com que Lucas se adaptava à presença de Pipa cortando seu frango em pedaços pequenos, sem que lhe pedissem e envolvendo-a na conversa tão naturalmente quanto discutia tendências editoriais com Eleonora. Sua filha é absolutamente encantadora, comentou Eleonora quando a sobremesa chegou. E bastante encantada com seu marido, se me permite dizer. Rebeca quase se engasgou com a água. Oh, Lucas não é... Nós somos colegas. Interrompeu Lucas suavemente, seus olhos encontrando os de Rebeca com uma mensagem silenciosa. Embora eu me considere afortunado por conhecer ambas estas notáveis mulheres Costa. A expressão de Eleonora permaneceu cética, mas ela graciosamente mudou de assunto, voltando a conversa para seu próximo manuscrito. Quando se separaram, ela havia convidado Rebeca para um café da manhã na manhã seguinte para discutir uma mudança significativa em seus planos de publicação, uma reunião privada que normalmente seria reservada para o próprio Lucas. Isso foi um grande golpe, observou Lucas enquanto levavam Pipa de volta para a suíte, a menina saltitando à frente à vista, mas fora do alcance da audição. Eleonora não costuma se afeiçoar a novos executivos tão rapidamente. Rebeca sentiu um rubor de orgulho profissional. Ela é incrível. Admiro o trabalho dela há anos. Ela parecia pensar que somos casados, disse Lucas casualmente com as mãos nos bolsos. Você estava prestes a corrigi-la. Rebeca olhou para ele de soslaio. Não era a coisa certa a fazer? Estrategicamente, talvez não. Sua voz baixou. Daniel estava observando o tempo todo. Se Eleonora Montenegro acredita que somos um pacote, isso fortalece consideravelmente sua posição. Então, voltamos a fingir. Rebeca não conseguiu esconder a ponta de irritação em sua voz. Lucas parou de andar, virando-se para encará-la completamente. É isso que você acha que estou fazendo, fingindo... A intensidade em seu olhar fez seu coração palpitar traiçoeiramente. Antes que ela pudesse responder, Pipa chamou, tendo descoberto a piscina coberta visível através de portas de vidro no final do corredor. O momento se quebrou enquanto eles corriam para alcançá-la. Mais tarde, naquela noite, depois que Pipa adormeceu no segundo quarto da suíte, Rebeca se viu sozinha com Lucas na espaçosa sala de estar. Ele estava perto das janelas com vista para o lago iluminado pela lua,
um copo de uísque na mão, parecendo pensativo. Você nunca respondeu a minha pergunta, disse ele sem se virar. Sobre se você acha que estou fingindo. Rebecca se aproximou com cautela, mantendo uma distância cuidadosa. Eu não sei o que pensar, Lucas. Em um momento você é meu chefe, no outro está ensinando truques de mágica para minha filha e encantando ícones literários em meu nome. Ele se virou para encará-la, sua expressão desprotegida de uma forma que ela raramente vira. Você já considerou que todas essas coisas podem ser igualmente genuínas? Por quê? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. Por que ou por que nós? Lucas pousou o copo e deu um passo mais perto. Porque desde o momento em que te vi sentada sozinha naquele casamento, algo se encaixou. Algo que eu não estava procurando, mas não consigo ignorar. Ele passou a mão pelo cabelo de repente, parecendo menos o C e o confiante, e mais um homem lutando para articular algo importante. A maneira como você luta por seus autores, a maneira como criou a pipa sozinha, a maneira como nunca pediu tratamento especial apesar da sabotagem de Daniel. Você é extraordinária, Rebecca. Ela balançou a cabeça, recuando ligeiramente. Isso é exatamente o que eu temia. Nosso relacionamento profissional já é complicado o suficiente, sem adicionar sentimentos pessoais à mistura. É só disso que você tem medo. Complicações profissionais. Sua voz suavizou. Ou você tem medo de confiar em alguém novamente depois que Miguel te deixou para criar a pipa sozinha? A observação precisa do eu. Isso não é justo. Não, não é. Ele diminuiu a distância entre eles perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume. A vida raramente é, mas se esconder de possibilidades porque temos medo de nos machucar, isso é uma escolha. Rebecca sentiu suas paredes cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. Lucas, eu tenho responsabilidades. A pipa tem que ser minha prioridade. Eu não posso arriscar. Mãe, a voz sonolenta de Pipa veio da porta do quarto. Eu tive outro pesadelo. O momento se quebrou enquanto Rebecca imediatamente foi até sua filha pegando-a nos braços. Está tudo bem, querida. Apenas um sonho. O dragão de novo. Lucas perguntou gentilmente, mantendo distância. Pipa assentiu contra o ombro de Rebecca. Ele estava nos perseguindo. Você também, senhor Lucas. Bem, isso não pode acontecer. Lucas se aproximou com cuidado, ajoelhando-se ao nível deles. Lembra do que praticamos, dragões não suportam mágica corajosa. Enquanto ele mais uma vez guiava pacientemente Pipa através do simples truque da moeda, Rebecca os observava com uma dor crescente no peito. Este homem, que dirigia um império editorial, estava de joelhos, de calça de pijama e camiseta, totalmente focado em confortar sua filha assustada. Estava se tornando cada vez mais difícil manter sua distância emocional. Depois de acomodar Pipa de volta na cama, Rebecca voltou e encontrou Lucas preparando chá na pequena cozinha da suíte. Pensei que você pudesse precisar disso, disse ele, oferecendo-lhe uma caneca fumegante. Camomila. Minha mãe sempre dizia que ajuda com a preocupação. Ela aceitou com gratidão. Obrigada por tudo com a Pipa. Ela é fácil de se importar. Seu sorriso era gentil, como a mãe dela. Rebecca bebeu seu chá usando o momento para organizar seus pensamentos. Lucas, seja o que for isso entre nós, é complicado por uma dúzia de fatores diferentes. Minha promoção, sua posição, a vingança de Daniel, a Pipa... Eu sei, ele se encostou no balcão, mas acho que vale a pena explorar apesar das complicações. A menos que você não sinta nada por mim além de respeito profissional. A pergunta direta exigia honestidade. Você sabe que isso não é verdade. A admissão pairou entre eles, mudando a atmosfera na sala. Lucas pousou sua caneca e deu um passo cuidadoso em direção a ela. Rebecca. Uma batida forte na porta da suíte o interrompeu. Franzindo a testa, Lucas foi atender, verificando o olho mágico antes que sua expressão escurecesse. Ele abriu a porta para revelar um segurança com o rosto de pedra. Senhor, Medeiros, peço desculpas pela hora tardia, mas tivemos uma situação relatada que requer sua atenção imediata. Alguém acessou a sala de conferências onde as negociações de contrato de amanhã estão preparadas e parece ter fotografado materiais confidenciais. A postura de Lucas mudou instantaneamente para o modo C e o total. Quando, 20 minutos atrás, o gerente da noite está revisando as imagens de segurança agora. Daniel, disse Rebecca em voz baixa. Lucas assentiu sombriamente. Preciso lidar com isso. Fique aqui. Tranque a porta. Voltarei assim que puder. Depois que ele saiu, Rebecca se viu muito agitada para dormir. Ela andou pela suíte revendo os eventos do dia,
e a conversa que fora interrompida. O que quer que Lucas estivesse prestes a dizer ou fazer antes que a segurança chegasse, o momento havia passado. Por volta da meia-noite, incapaz de se acalmar, ela decidiu verificar seus e-mails de trabalho em seu laptop. Ao abri-lo, descobriu uma nova mensagem de um endereço desconhecido com o assunto: prova da manipulação de Medeiros. Contra seu melhor julgamento, ela clicou para abrir e encontrou várias fotos anexadas, imagens claramente tiradas com uma lente teleobjetiva através das janelas do restaurante mais cedo naquela noite. Lá estava ela com Lucas e Pipa aparecendo para o mundo todo como uma unidade familiar. A mensagem que acompanhava era breve, mas arrepiante. Ele te contou sobre a aposta. Pergunte a Medeiros sobre nossa aposta na FGV. Pergunte a ele quanto dinheiro ele vai ganhar ao te levar para a cama dele. Um amigo. Rebeca encarou a tela, a náusea subindo em sua garganta. Uma aposta. O interesse de Lucas nela poderia realmente ser parte de algum jogo de fraternidade de décadas parecia ridículo, mas a dúvida se infiltrou como veneno. De que outra forma explicar a atenção repentina de um homem que mal havia reconhecido sua existência por 3 anos, seu telefone vibrou com uma mensagem de Lucas. Problema de segurança contido. Daniel pego na câmera e escoltado para fora das instalações. Explicarei tudo pela manhã. Durma bem. Rebeca largou o telefone sem responder às acusações do e-mail ecoando em sua mente. Ela precisava de respostas, mas confrontar Lucas agora, no meio da noite, em uma suíte que estavam compartilhando, parecia imprudente. Melhor esperar até de manhã, quando ela poderia abordar a situação com distância profissional. Mas o sono se mostrou esquivo, enquanto as memórias de seu quase beijo colidiam com as insinuações feias do e-mail. Ao amanhecer, Rebeca havia tomado uma decisão. Ela acordou Pipa cedo, fez as malas e deixou um breve bilhete para Lucas explicando que haviam decidido voltar para a cidade por uma emergência familiar. Não era inteiramente mentira. O bem-estar emocional de sua família estava de fato em jogo. A viagem de volta para a Vila Mariana deu-lhe tempo para pensar, para processar tanto seus sentimentos crescentes por Lucas quanto a acusação perturbadora. Parte dela queria descartar o e-mail como a tentativa desesperada de Daniel de sabotá-la, mas outra parte, a parte que fora abandonada por Miguel, sussurrava que homens com poder e dinheiro jogavam com regras diferentes. Na manhã de segunda-feira, Rebeca resolveu confrontar Lucas diretamente. Ela chegou ao escritório cedo, preparando-se para o encontro inevitável apenas para encontrar uma mensagem urgente solicitando sua presença imediata em uma reunião especial do conselho. Com o coração batendo forte, ela entrou na sala do conselho e encontrou toda a equipe executiva reunida, menos Lucas. A diretora financeira, uma mulher normalmente estoica em seus 60 anos, dirigiu-se à reunião sombria. Para aqueles que não ouviram a notícia, Lucas Medeiros esteve envolvido em um grave acidente de carro voltando do Retiro de Campos do Jordão no início da manhã de ontem. Ele está atualmente na UTI do Hospital Sírio-Libanês. A sala girou ao redor de Rebeca enquanto os detalhes se infiltravam através de seu choque. Gelo na pista nas estradas da serra, uma falha no guarda-rail, condição crítica, mas estável. Tudo o que ela conseguia pensar era que ele estava voltando mais cedo, provavelmente por causa de sua partida abrupta. Os 3 dias seguintes passaram em um borrão de reuniões, visitas ao hospital, onde foi barrada por não ser da família, e noites sem dormir, atormentadas pelo arrependimento. Ela nunca sequer dera a Lucas a chance de explicar as acusações do e-mail. Na tarde de quinta-feira, enquanto estava em seu escritório revisando contratos com eficiência mecânica, sua assistente anunciou uma visita inesperada. Senhora Costa, há uma senhora Medeiros aqui para vê-la. Ela diz que é irmã de Lucas. Rebeca olhou para cima e encontrou uma mulher com o mesmo cabelo escuro e olhos cor de uísque de Lucas, embora sua expressão não tivesse nada de seu calor. Catarina Medeiros. A mulher se apresentou com precisão fria. Meu irmão recuperou a consciência esta manhã e tem perguntado por você de forma bastante insistente, na verdade. O alívio inundou Rebeca rapidamente, seguido por apreensão. Ele está acordado. Os médicos dizem que ele vai se recuperar. Aparentemente, meu irmão é teimoso demais para morrer antes de resolver qualquer situação que exista entre vocês dois. O olhar avaliador de Catarina lembrou a Rebeca desconfortavelmente de ser examinada sob um microscópio. Ele mencionou algo sobre um mal-entendido envolvendo Daniel Ferraz e uma velha aposta da faculdade. O estômago de Rebeca despencou. Então é verdade, a expressão de Catarina suavizou ligeiramente.
Acho que você deveria ouvir a história completa do próprio Lucas. Meu carro está esperando lá embaixo se quiser me acompanhar ao hospital. 45 minutos depois, Rebeca estava hesitante na porta de um quarto de hospital particular. Lucas parecia pálido contra os lençóis brancos, um curativo cobrindo parte de sua testa, seu braço em uma tipóia, mas inconfundivelmente vivo e alerta. Rebeca, o nome dela em seus lábios soou como uma oração e um apelo. Você veio. Ela se aproximou da cama com cautela. Sua irmã pode ser muito persuasiva. Catarina tem esse efeito nas pessoas. Um fantasma de seu sorriso habitual apareceu. Embora geralmente ela esteja assustando-as para longe de mim, não as trazendo para a minha cabeceira. Lucas, sobre o e-mail a aposta, ele fechou os olhos brevemente. A tentativa final de Daniel de criar uma barreira entre nós. Inteligente da parte dele usar uma verdade parcial em vez de uma mentira descarada. Rebeca ficou tensa. Então, houve uma aposta. 20 anos atrás, na faculdade. Lucas se mexeu fazendo uma careta. Tomás, Daniel e eu fazíamos apostas ridículas sobre tudo. Uma noite particularmente bêbados, apostamos qual de nós seria o primeiro a sair com alguém de cada andar da biblioteca da universidade. Ele a olhou nos olhos diretamente. Juvenil objetificante e algo de que não me orgulho. Mas acabou ali, Rebeca. Eu nunca cobrei a aposta e não tem absolutamente nada a ver com você. Então, por que Daniel faria isso? Porque ele sabia que soaria plausível o suficiente para fazer você duvidar de mim. Lucas alcançou a mão dela com a sua mão ilesa. Rebeca, passei os últimos 3 anos observando você lutar por autores em que acredita vendo sua integridade e talento. Me apaixonando. Ele se conteve, depois continuou com mais cuidado. Desenvolvendo sentimentos por você que não tem nada a ver com história antiga, e tudo a ver com quem você é. A sinceridade em seus olhos a fez querer acreditar nele. 3 anos, mas você mal falou comigo antes do casamento. Por que você se reportava a Daniel e por que eu estava tentando manter limites profissionais? Seu aperto na mão dela se intensificou. O casamento apenas me deu uma desculpa para finalmente me aproximar de você, para ver se poderia haver algo que valesse a pena explorar entre nós. Rebeca se viu em uma encruzilhada. Confiar neste homem que não lhe mostrara nada além de respeito e bondade, ou recuar para trás das paredes que a protegeram desde o abandono de Miguel. Eu preciso que você entenda uma coisa, disse ela finalmente. A pipa não é apenas uma parte da minha vida. Ela é a minha vida. Qualquer pessoa que eu permita se aproximar de mim tem que aceitar essa realidade. Rebeca, a expressão de Lucas suavizou. Eu adoro a pipa. Seus truques de mágica, seus medos de dragão, suas perguntas intermináveis. Ela é extraordinária assim como a mãe dela. E as complicações profissionais. Não vou sacrificar a carreira que trabalhei tanto para construir. Mesmo por... Ela hesitou, não pronta para nomear o que estava crescendo entre eles. Mesmo por mim. Lucas sorriu plenamente agora, apesar de seus ferimentos. Eu não esperaria que você fizesse isso. Na verdade, ficaria desapontado se você fizesse. Nós vamos descobrir os limites profissionais. As empresas têm políticas por uma razão. Uma batida na porta precedeu o retorno de Catarina. Desculpem interromper, mas há alguém muito insistente em ver o Lucas. Ela se afastou para revelar Pipa agarrando seu coelho de pelúcia e parecendo ansiosa. Eu disse a ela que você estava machucado, explicou Rebeca surpresa. Ela insistiu em fazer um cartão de melhoras para você. Ela não pretendia trazer Pipa tendo-a deixado com uma vizinha, mas a menina ficara inconsolável quando soube que o senhor mágico estava no hospital. O rosto de Lucas se iluminou quando Pipa se aproximou da cama com cautela. Senhor Lucas, dói muito. Menos agora que você está aqui, disse ele gentilmente. Ouvi dizer que você me trouxe algo especial. Pipa apresentou solenemente um cartão feito à mão coberto de glitter e dragões de giz de cera. É mágico, sussurrou ela, para fazer os dragões ficarem longe enquanto você dorme. Enquanto Lucas examinava o cartão com admiração exagerada, fazendo Pipa rir com seu elogio exuberante, Rebeca sentiu o último de sua resistência derreter. Quaisquer que fossem as complicações futuras, quaisquer que fossem os obstáculos profissionais que precisariam navegar a conexão entre eles, os três parecia genuína demais para negar. 6 meses depois, Rebeca estava no terraço da casa de Lucas em Angra dos Reis, observando-o perseguir uma pipa risonha pela praia abaixo. A brisa da primavera carregava o cheiro de sal e novos começos enquanto ela girava o anel de noivado que aparecera em seu dedo na noite anterior, após um pedido cuidadoso que incluíra tanto sua aprovação
quanto o consentimento entusiasmado de Pipa. Eleonora Montenegro se aproximou com taças de champanhe nas mãos. Parabéns novamente, minha querida. Embora eu deva dizer, eu vi isso chegando desde aquele primeiro jantar no retiro. Rebeca sorriu, aceitando a taça. Era tão óbvio assim para qualquer um com olhos para o romance, confirmou Eleonora com um brilho conhecedor. Eu já escrevi histórias de amor suficientes para reconhecer uma se desenrolando na minha frente. Abaixo, Lucas havia colocado Pipa em seus ombros, girando em círculos que a fizeram cair em gargalhadas de prazer. A alegria deles era contagiante, irradiando através da distância. Ele é bom com ela, observou Eleonora. Isso é raro, sabe, um homem que realmente vê uma criança como um presente em vez de uma complicação. Ainda estamos nos ajustando, admitiu Rebeca, equilibrando nossas vidas profissionais com a pessoal, garantindo que a Pipa se sinta segura com todas as mudanças. A vida nunca é perfeitamente equilibrada, querida. Eleonora deu um tapinha afetuoso em sua mão. Mas o amor faz o balanço valer a pena. Enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de dourado e rosa, Lucas e Pipa voltaram pela praia de mãos dadas. Vendo Rebeca, Pipa começou a correr. Mãe, o Lucas me ensinou a encontrar vidro do mar. Vamos fazer uma coleção. Lucas seguiu em um ritmo mais calmo, seus olhos encontrando os de Rebeca com um calor que ainda fazia seu coração pular. Ela é uma caçadora de tesouros nata, disse ele, envolvendo um braço na cintura de Rebeca quando a alcançou, assim como a mãe dela encontrando valor onde os outros não procuram. Mais tarde naquela noite, com Pipa dormindo em seu novo quarto decorado com estrelas que brilhavam como mágica na escuridão, Rebeca e Lucas estavam no terraço iluminado pela lua. Algum arrependimento? Ele perguntou suavemente, puxando-a para perto. Rebeca pensou no caminho sinuoso que os levara até aqui, de uma mesa de casamento solitária a uma cabeceira de hospital de complicações profissionais, a família que estavam criando juntos. Apenas um, disse ela, olhando para ele com um brilho travesso nos olhos, que não praticamos nossa farsa de marido e mulher mais a fundo antes de torná-la oficial. Lucas riu, o som ecoando pela praia silenciosa. Acredito que temos uma vida inteira para aperfeiçoar essa performance em particular. Enquanto seus lábios encontravam os dela sob o céu estrelado, Rebeca agradeceu silenciosamente a qualquer reviravolta do destino que a colocara naquela mesa de casamento sozinha, mas não por muito tempo. Às vezes, os começos mais inesperados levavam aos finais mais felizes, especialmente quando um pouco de mágica estava envolvida. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês que estão me ouvindo. Não precisam responder em voz alta, apenas pensem por um instante. Quantos anos vocês têm? Pensem no número na jornada que esse número representa. Cada idade carrega consigo uma bagagem única, uma forma diferente de ver o mundo, e é isso que torna cada um de nós tão especial. E com essa perspectiva única que cada um de vocês possui, o que acharam desta história que acabei de compartilhar? Ela ressoou com vocês de alguma forma. Talvez tenha despertado uma memória, uma emoção, ou talvez tenha provocado um questionamento. Gostaria muito de poder ouvir o que se passa no coração e na mente de cada um de vocês neste momento. Independentemente do que sentiram, há algo que eu desejo para todos do fundo da minha alma. Eu rezo e torço sinceramente para que a paz e a segurança estejam sempre presentes na vida de vocês. Que vocês possam encontrar tranquilidade nos dias difíceis e se sentir protegidos e amparados em todos os momentos. Que a serenidade seja a vossa companheira constante. Agora eu os convido a fazer uma pequena pausa para reflexão. Pensem sobre o conhecimento que compartilhamos aqui. O que essa ideia, essa lição significa para você pessoalmente? Como isso pode talvez mudar um pequeno aspecto do seu dia de amanhã? O verdadeiro poder do conhecimento não está apenas em ouvi-lo, mas em internalizá-lo e deixá-lo nos transformar. E para finalizar, o meu desejo mais importante e sincero, que todos vocês tenham muita, muita saúde. Cuidem-se bem, cuidem do corpo e da mente, pois a saúde é o nosso bem mais precioso, a base para todos os nossos sonhos e conquistas. Muita saúde para vocês e para todos aqueles que vocês amam.